Alegria! Testando o som. Bom dia, crianças. Bom dia, jovens. Como vão? Tudo tranquilo? Vamos começar aí uma nova semana. Hoje é dia 22 de junho, segunda-feira. É a nossa aula de número 13. É a última semana do segundo bimestre de roteiros. Olha que beleza. A gente tem que começar e terminar esse capítulo nessas aulas. E eu vou explicar isso para vocês. Vocês vão se preparar para a gente já fazer nossa provinha na semana que vem, no dia 29, tá bom? Semana de conteúdo de postagem, essa é a nossa última. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos que vamos. Não podemos perder muito tempo hoje não, ó. Então hoje aqui a gente tem na nossa aula 13 do primeiro ano A e B. Primeiro ano A e B, na nossa aula 13. Então assim, vocês vão ter que... Eu vou passar várias coisas importantes hoje e algumas instruções para vocês estarem fazendo amanhã na nossa aula remota. A gente está começando o capítulo 4. Nós estamos começando o capítulo 4 da nossa apostila. E ele fala sobre trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Trabalho de uma força, a gente tem aqui logo um desenho aqui de uma pessoa realizando um trabalho, né? Que ela está mexendo com a flecha do arco. Então ela está realizando um trabalho porque nós temos aí nesse arco uma espécie de elástico, né? Uma espécie de mola, né? Não é uma mola, é uma espécie de elástico que vai fazer com que a pessoa puxe sua flecha, né? Ela faz uma força para puxar essa flecha saia com algum tipo de energia para fazer o que essa pessoa gostaria que fizesse, né? Para chegar na finalidade que essa pessoa gostaria que fizesse, tá bom? Beleza, então a gente já percebeu que a gente vai trabalhar a questão do trabalho de uma força aqui nesse capítulo 4, né? Essa é a nossa grandeza que nós iremos estudar nesse momento. Podem virar para a página 46. Então na página 46 nós temos alguns tipos de transformação de energia. Por que ele vem falar dessa questão da transformação de energia? Inicialmente ele mostra a transformação da energia, né? Que ele está ali, ó, a energia elástica, né? Essa energia elástica. Então eu estou fazendo um tipo de força que está sendo transformada em energia elástica. Nós temos aqui também, ó, o processo da fotossíntese na página 46, que é um tipo de transformação de energia luminosa em química. Nós temos a combustão, que é um tipo de transformação química em calor. Nós temos a geração de energia elétrica, que é um tipo de transformação mecânica em elétrica. Temos também aqui a geração de energia elétrica a partir de uma usina térmica em elétrica, né? Enfim, a apostila dá pra gente algumas possibilidades, alguns exemplos de geração, de transformação de energia de uma coisa em outra. Só que para acontecer isso, nós precisamos do que está na página 47. Nós precisamos da realização, certo? De trabalho. Esse trabalho ele pode ser feito por alguém ou realizado sobre alguém. Tá bom? São dois tipos de trabalho, então, que nós iremos estudar nesse momento. Mas a gente vai chegar lá, né? Que essa questão que eu estou falando está na página 47 lá embaixinho. Agora vamos lá para a parte de cima, lá em cima aí da página 47. Logo de cara a gente vê uma foto de um físico chamado James Prescott Joule. Foi um dos físicos que tratou do conceito de energia. Trabalho de forças constantes. Trabalho e energia são grandezas distintas, mas mantêm uma íntima relação entre si. Tanto que tem a mesma unidade de medida, que é Joule. Então vamos lá. A unidade de medida de trabalho é Joule. A unidade de medida de energia é Joule. As duas são Joule. O nome dessa unidade de medida foi uma homenagem, né, a James Prescott Joule, que morreu em 1889, né? Ele viveu aí uns 70 anos, né, aproximadamente. Ele foi um industrial inglês que também desenvolveu algumas atividades científicas. Seguindo, crianças, trabalho é o resultado de uma construção teórica desenvolvida para calcular quanta energia é retirada ou fornecida a um corpo em decorrência da aplicação de força. Vamos escrever isso? Vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta azul. Vamos escrever isso, ó. Trabalho, escreve isso no seu caderno, hein? Quero ver esse seu caderno bem bonito.
eu ia colocar com o símbolo, né? Ó, eu já estava escrevendo trabalho com o símbolo. Isso aqui é o símbolo de trabalho, chama tal, é uma letra grega. Mas a gente não precisa escrever trabalho com símbolo, né? A gente pode escrever com o nosso T normal, né? Que a gente aprendeu. Então, trabalho, 2 pontos. O que está falando aqui pra gente? Ó, resultado de uma construção teórica desenvolvida para calcular quanta energia é retirada ou fornecida. Quanta energia é retirada ou fornecida. Quanta energia é retirada ou fornecida a um corpo. Então essa é a nossa definição de trabalho inicialmente que a gente tem aqui na nossa apostila. Aí aqui tem uma ilustração, né, para mostrar isso. Aí tem uma mocinha de cabelo loiro, né? Bonitinha ela aqui, por sinal, né? De cabelo loiro, levantando uma bolsa do chão. Então o que ela está fazendo? Ela está fornecendo, ela tá realizando o trabalho, né? Ela está fornecendo energia nesse momento aí para que esse objeto tenha um deslocamento. Que é uma palavra extremamente importante agora para a nossa continuação. Deslocamento e trabalho. Existe uma relação entre essas duas coisas. Olha só, nessa situação, houve realização de trabalho físico, pois houve aplicação de força sobre a bolsa. E essas forças provocaram um deslocamento. Existe uma relação extremamente importante entre o trabalho e o deslocamento que a gente vai ver agora. Olha só. Determinação... antes tem a definição aqui, né, que está mais bonitinha, que o positivo deixa pra gente mais bonitinha. Trabalho é uma grandeza escalar, definida pela quantidade de energia que é transferida de um sistema a outro, ou transformada de um tipo em outro. Então, ou ela pode ser transferida, né, ou retirada ou fornecida, ou ela pode ser algum tipo de transformação, tá? Transferência ou transformação. O trabalho é representado pela letra tal, tá aqui, e é medido em Newton vezes metro ou Joule. Newton vezes metro ou Joule. Então aqui eu posso colocar Joule ou N vezes M. É a unidade de medida, super importante, né? O sobrenome. Vocês têm sobrenome. Tem ou não tem? Né? Tem o primeiro A, por exemplo, a gente tem vários Vitors. Aí a gente tem o sobrenome dos Vitors, né? Que vai identificar quem é cada um. E aí ele fala que é mais comum a gente trabalhar no sistema internacional o trabalho em Joule. Quase todos os exercícios que nós iremos fazer, o trabalho é dado em Joule. Determinação do trabalho. O trabalho de uma força pode ser analisado de acordo com a sua direção de aplicação da força em relação ao movimento do corpo. De modo geral, essa força pode estar na mesma direção ou perpendicular. Tudo bem. Qual é a equação? O trabalho realizado por uma força constante é obtido pelo produto da intensidade da força vezes o deslocamento. E aí eu quero falar algo extremamente importante, que é a relação lá do deslocamento que eu tinha falado. Não existe trabalho, vírgula, sem deslocamento. Se não houver deslocamento, nós não teremos trabalho. Para ter trabalho, tem que ter deslocamento. Ó, não existe trabalho se não houver deslocamento. Por exemplo, pensa na situação seguinte, ó. Tá vendo que eu tô com o braço esticado, ó? Vamos fazer de conta que eu tô segurando aqueles garrafões de água. Quem não usa filtro de torneira, direto da torneira, usa aqueles garrafões de água. Sabe o que eu tô falando? Aquele garrafão de plástico, aquele grandão assim, gordinho. Eu tô segurando esse garrafão aqui, ó, parado. Qual é o trabalho que eu estou realizando? Zero. Eu estou aplicando força? Estou. Mas qual é o trabalho que eu estou realizando? Zero. Porque eu não me movi. Ó, eu falei para vocês que eu estou parado. Eu estou parado segurando algo. Vou pegar aqui, por exemplo, ó, o meu copo. Meu copo aqui, ó. Estou segurando meu copo. Qual é o trabalho que está sendo realizado? Zero. Opa, estou fazendo propaganda aqui da empresa. Não estou ganhando nada por isso. Ó, zero. Porque não teve deslocamento. Só tem trabalho se eu ficar fazendo assim, ó. Ó, agora tá tendo trabalho, porque eu tô deslocando o copo. Ó, tá tendo trabalho. Eu tô deslocando o copo. E qual é a fórmula que nós iremos usar? Trabalho de uma força é igual a F vezes D. Então, meninas, tampem o ouvido agora, ó. Tampa. Tira o fone.
Tira o fone, tampa o ouvido, não escuta o que eu vou falar, ó. Meninos, trabalho é foda. Trabalho é foda, meninos. Meninas, pode ouvir de novo, meninas. Meninas, ó, o que eu falei pra eles foi o seguinte, ó. Trabalho é igual a fadinha. Ah, que meigo, que bonito, né? Então é isso que eu falei pra eles, ó. Trabalho é igual a fadinha, tá bom? Combinado? Trabalho é fadinha? Meninos e meninas, beleza. O trabalho de uma força, no mesmo sentido de um deslocamento, pode ser um trabalho motor, quando esse trabalho tem um sinal positivo. Ou, virando a sua página, na 48, a gente pode também ter o trabalho resistente, que é quando o resultado do trabalho dá negativo. Se o trabalho for um trabalho que não tenha deslocamento, aí nós teremos um trabalho nulo. Só que também tem aquele caso daquela criança, daquele menino, que vai puxar o carrinho dele. Puxa com barbante. O carrinho tá andando aqui, ó, na horizontal, só que a criança tá puxando, que tá mostrando na página 49. Esses casos que aparece uma diagonal aí, né? Aparece um ângulo, a gente vai ter que acrescentar algo aqui na nossa fórmula, ó, que é o cosseno do ângulo. Então são os casos daquelas crianças, né? Aquelas crianças adoráveis que brincam puxando o carrinho. Brincadeira, não é só criança que faz isso, né? A gente tem esse caso aplicado na vida real em várias situações, né? Que a gente vai puxando alguma coisa, só que essa coisa está na horizontal e a gente está puxando meio que na diagonal. Tudo bem? Então era isso. Aí agora a gente chega aqui na nossa página 50, tá dando exemplos, né? Resolvido. Na 51 tá falando sobre o trabalho realizado pela força-peso, que eu acho que vai ficar melhor a gente conversar sobre o trabalho da força-peso nos exercícios. A parte teórica era isso no começo, inicial, nessa nossa aula de número 13. Agora, esses minutos finais, a gente vai resolver exercício. Então eu vou apagar a lousa para a gente resolver exercício. Vamos lá. O exercício 1 vai falar o seguinte pra gente. Então nós estamos na página 51, o ano do primeiro clube a ganhar um Mundial de Clubes, né, que foi o Palmeiras, 1951, para quem não conhece a história. A gente tem aqui o exercício 1. Muito bem. O exercício 1 vai falar o seguinte. Considere uma pedra lançada verticalmente para cima. Ó, lancei verticalmente para cima. Responda as questões. Durante a subida, a força-peso atua favorável ou contra durante a subida? O peso não está sempre direcionado para baixo? Então, durante a subida, a força-peso atua contra. Tudo bem? Fácil, né? O trabalho dela é motor ou o trabalho é resistente? Se a força-peso está atuando contra, o trabalho é resistente. Essa é a alternativa A. Durante a descida, a força-peso atua favorável ou contra o movimento? Favorável, né? Ela está descendo, ó. A pedra está descendo, a força-peso também é para baixo, atua favorável. O trabalho dela é motor ou resistente? Motor. Muito bem, esse foi o exercício 1. Virem a página. Vamos virar aqui a página, estou arrumando aqui minhas canetas. Virando a página. Chegamos no exercício 2, que é um exercício que vai ocupar bastante espaço e ele é bem importante. Olha só, o exercício 2, ele envolve vários conceitos legais e importantes que a gente pode estar trabalhando aqui agora. Um corpo apoiado em uma superfície plana e horizontal sofre um deslocamento de 15 metros. Vocês estão vendo esse corpo aí no desenho, tá bom? Tem aí o desenho para vocês que está mostrando esse corpo. Ao receber a ação de várias forças conforme o desenho a seguir, tá bom? A alternativa A. Calcule a intensidade da força normal e a intensidade da força resultante na direção X das forças aplicadas no corpo. A alternativa A, ela vai ficar bem comprida, porque são várias coisas que a gente vai ter que calcular aí. Então, eu vou tentar fazer uma força de cada cor. Vamos ver se vai dar certo. Primeiro a gente começa escrevendo aqui, ó, que a força-peso está escrito no enunciado, que ela vale 50 newtons. Então agora eu troco. Vou pegar a caneta azul. Se a força-peso vale 50, quanto que a força normal vale? A que está aplicada para cima. A força normal vale menos 50 newton. Certo? E nós temos aí também, mostrando no desenho, a força de atrito. A força de atrito, ó, de vermelho, ó, FAT. Quanto que vale a força de atrito? 20? Não, menos 20, porque a força de atrito tem que ser negativa. O professor de matemática adora fazer isso, né? Negativa. E aí tá faltando pra gente a força
do outro lado. Quem é a força do outro lado que está sendo aplicada lá? É uma força igual a 40. Olha só, força igual a 40N. Nesse enunciado, ó, calcule a intensidade da força normal e a intensidade das forças resultantes. Ele não está pedindo o trabalho, ele só está pedindo a força. E a força a gente tira do próprio enunciado. As forças resultantes são a soma de todas essas. Vocês concordam, ó, que essa com essa zerou? 50 menos 50, zero. E aqui, ó, vai ficar 40 menos 20. Então a força resultante é igual a 40 menos 20, vai dar 20. Ok, feito. Vamos fazer agora a alternativa B. Alternativa B, vamos fazer aqui em cima, ó. Alternativa B. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem agora na B. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Agora sim, na alternativa B, eu quero que vocês calculem o trabalho. Só que a gente percebe que o trabalho, nesse caso, é um trabalho que está sendo aplicado na diagonal. Nós temos um ângulo. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a fadinha, meninas, vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então trabalho é igual. Qual é a força que está fazendo esse corpo se deslocar? 40. Qual é o deslocamento que ele tem? 15 metros. E aí a gente vai multiplicar pelo cosseno, deve estar no enunciado. Cosseno. Ele fala que o cosseno do alfa, que está ali entre a força vermelha e a verde, né, que é a força de 40 e o verde, que é o ΔS que ele percorre, ele fala que o cosseno é 0,6. Mas por que então que ele também deu o valor do seno? Ó, direto, ó, cosseno de θ, direto eu já sei que é 0,6. Mas por que ele deu também o valor do seno? Ele deu também o valor do seno para saber se você estava aplicando a equação correta, tá bom? Nesse momento é isso que eu preciso que vocês façam, tá bom? Existe uma forma mais completa de resolver esse exercício, que é calcular também o trabalho na direção vertical. Mas por enquanto eu quero só que você calcule na direção horizontal. Então aqui nesse caso, 40 vezes 15 vezes 0,6, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, vai dar 360 joules. 360 joules. Aí alguém pode pegar e falar assim, tá, ele quer que calcule o trabalho realizado por todas as forças, então aqui a gente também tem que calcular o trabalho da força de atrito. Sim, temos que calcular o trabalho da força de atrito, porque esse trabalho foi o trabalho da força F, a que está em vermelho. O trabalho da força de atrito vai ficar só fadinha, porque não tem ângulo, está na horizontal. Então o trabalho da força de atrito vai ficar, a força de atrito vale menos 20 e o deslocamento de 15. Menos 20 vezes 15, isso aqui vai dar menos 300 joules, né? É isso, não é? Portanto, crianças, a gente consegue chegar à conclusão que ele se movimenta, e essa é a questão C. Determine o trabalho da força resultante, certo? E fale, o que nós podemos concluir? O que nós podemos concluir aí, ó? Nós podemos concluir que 360, o trabalho da força resultante vai ficar igual a 360 menos 300. Então o trabalho, nesse caso, deu 60 joules. Significa que esse corpo vai se movimentar. A força aplicada vai ser suficiente para mover essa caixa, tá bom? Comparando aqui, ó, o trabalho foi um pouco maior do que a força aplicada, né? Comparando com o nosso início, de forças, né? Pensando na questão das forças. Tudo bem? Olha só. Vamos fazer agora a 3. A 3 eu vou digitar para vocês, porque nem tem necessidade de escrever na lousa, ela é teórica. Ela fala o seguinte, ó, comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo, inicialmente parado, e ele começa a se deslocar, então essa pessoa realizou o trabalho motor? Ó, se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado, e ele começa a se deslocar, então essa pessoa realizou trabalho motor? Essa frase parece estar correta, não é? Mas, escrevam aí, ó. A frase está errada. A frase está errada, pois trabalho é atribuído à aplicação de força e não. Estão anotando aí? Que eu estou ditando. Estou ditando para você anotar. Para aí, pega suas coisas, ó. A frase está errada, pois trabalho é um atributo de força, tá? Ou atribuído à força. Portanto, jamais é realizado por qualquer tipo de corpo. Tá bom? Ó, porque ele fala assim, ó,
uma pessoa exerce uma força sobre um corpo parado e ele começa a se deslocar. Não, não é qualquer tipo de corpo. O trabalho ele tem a ver com força, com aplicação de força, tá bom? Então essa foi a terceira. Agora vamos para a quarta. Sobre uma mesa horizontal, um corpo preso à extremidade de um fio, descreve um movimento uniforme em trajetória circular. Determina o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre esse corpo. O trabalho não vai ter deslocamento. O que ele está falando, tipo os meninos, acho que meninos ou meninas que já brincaram de relo, aquela brincadeira de empinar pipa, o negócio vai ficar assim, ó, girando. Ele se deslocou? Ah, ele está se deslocando. Não, ele não saiu do mesmo lugar, ó, ele ficou fazendo isso. Não tem trabalho. Então a resposta da 4, trabalho é igual a 0. O trabalho ele existe quando eu aplico força sobre um corpo, tiro ele daqui e coloco lá. Não como, por exemplo, no anterior, que eu empurro alguém, a pessoa começa a se locomover. E aí depois ela mesma começa a seguir o seu movimento. Não é isso. Trabalho é quando eu pego esse livro que está aqui em cima do computador, ó, tiro daqui e ponho aqui. Tiro daqui, ponho acolá. Tiro de acolá e ponho até lá. Tudo bem? Isso é trabalho. Não eu pegar, vem aqui meu filho, aqui eu dou um empurrão nele e ele começa a andar. Isso não é trabalho. Tá bom? Combinado? Então vamos lá, vou travar um pouquinho aqui para nós apagarmos a luz. Vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula 13, vamos fazer o exercício 5, que é da Uni 9, olha só. A Uni 9 é 10. Exercício 5. Um operário ergue uma carga de 50 kg de massa, trazendo do chão até uma altura de 6 metros, onde ele se encontra. Para essa tarefa, o operário utiliza um moitão simples, é o tipo de uma roldana, tá? Desprezando a inércia da roldana e do cabo, considerando a aceleração da gravidade igual a 10, pode-se afirmar que o trabalho realizado é... Então, o trabalho é igual a F vezes D. Olha que legal, crianças, esse exercício ele é bacana pelo seguinte. O F não foi dado explicitamente, mas ele deu pra gente a massa. E a massa é igual a 50. Só que eu sei que força é igual a massa vezes gravidade, porque força é igual a peso. Olha só como a gente começa a usar coisas que nós já vimos. Então nós sabemos aqui que vai ficar 50 vezes 10 vezes o deslocamento. Quanto foi o deslocamento? O deslocamento foi de 6. Só que prestem atenção no seguinte. Ele está erguendo. Nós falamos no exercício 1 que quando está subindo, está atuando contra a força-peso quando está subindo. Portanto, esse resultado tem que dar negativo. Ó, 50 vezes 10, 500 vezes 6, menos 3.000 joules. Alternativa B de bola. Que interessante esse exercício, né? Muito, 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 muito interessante. Bom, vamos terminar aqui, ó. Nós temos o 6. Vamos terminar. Um funcionário de uma transportadora desejando colocar várias caixas na carroceria de um caminhão desenvolve um dispositivo que consiste numa rampa de madeira apoiada na extremidade do veículo, conforme ilustra a figura. Essa figura é importante pra gente porque tem 30 graus e também está falando sobre a questão do diagonal. Então, com certeza a gente tem que usar o cosseno na fórmula. Virando a apostila, a altura em relação ao solo é de 1 metro e o funcionário... Essa altura é a questão do deslocamento, tá? E o funcionário aplica uma força constante de 60 newtons. Se considerarmos que cada caixa tem massa igual a 30, aí ele dá o coeficiente de atrito. Aí ele pergunta no item A, vamos lá, ó. Esse aqui é o exercício 6, né? Ele pergunta no item A, exercício 6, item A. Quanto vale o trabalho realizado pela força aplicada à caixa? Bom, trabalho realizado à força aplicada na caixa tem que ter um cosseno aqui. Então a gente pega aqui a caneta azul e aí a gente vai escrever que esse trabalho é igual a... Qual é a força? 60, certo? Não é 60 que ele falou no enunciado? Qual é o deslocamento que ele vai fazer aí, ó? O deslocamento, ele fala que a extensão da rampa são 2 metros, então não é a altura que a gente usa agora. A gente usa os 2 metros que é a extensão da rampa, ó. Vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 30. Qual é o cosseno de 30? Cadê? Ó, cosseno de 30 é 30, né? Isso. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Ele deu alguma outra... Não, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, certo? Acho que essa caneta tá bem ruim para vocês enxergarem. Vou tentar trocar o azul aqui, ó. Escrever por cima, ó. Então ficou 60 vezes 2 vezes raiz de 3 sobre 2. 60 vezes 2, 120. 120 raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, vai dar 60 raiz de 3, né? Porque 120 dividido por 2
vai dar 60, 60, raiz de 3. No item seguinte, no item B, ele pede o trabalho realizado pela força de atrito, que é uma força contrária. Esse eu vou deixar vocês treinarem, porque nós não temos a força de atrito. Então primeiro a gente vai ter que achar a força de atrito, que é μ vezes n, e depois jogar aqui. Esse exercício eu vou anotar aqui de caneta, ó, que é um dos que eu quero fazer com vocês amanhã na aula do Microsoft Teams, ó. Circulei aqui e deixei aqui, Teams. Bom, era isso, crianças. Tive que passar um pouquinho porque essa é a nossa última semana antes das provas, então a gente tem que terminar a nossa apostila, tá bom? Mas 25 minutos, nada que vocês não consigam acompanhar essa aula maravilhosa, esse tema gostoso de se estudar, esse professor que explica super bem, esses alunos são ótimos, vamos que vamos. Fechou. Até daqui a pouco na aula 14. Grande abraço.